Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia interessante. Em um evento realizado pelo Itaú BBA, o CEO da Azul disse que a redução do peso dos passageiros tem tido impacto positivo no consumo de combustível. A declaração foi feita por causa de perguntas sobre o peso dos passageiros e consumo de combustível. O CEO disse que incentivava o uso de canetas emagrecedoras e se cada cliente perdesse 2 quilos, ele economizaria 3 milhões de reais por mês em combustível. Em outra observação, ele conectou a perda de peso com a disposição para viajar. O foco principal das declarações foi o aumento do preço do combustível e o impacto nas empresas aéreas. E o que eu queria fazer um comentário interessante sobre isso, a primeira vez que eu vi essa notícia foi um corte, um pequeno icon que passaram assim, pequeno, só falando a parte que os clientes deveriam perder 2 quilos. E eu tive uma ideia totalmente errada da notícia. Quando eu fui ler o contexto, daí eu entendi melhor. Era uma apresentação, alguém da audiência faz uma pergunta, e muitas vezes você não está preparado, né? E ele veio com uma resposta ali até muito inteligente, né? E tentando não ser muito indelicado. É um assunto difícil de conversar. Então, isso aí veio dentro de um contexto, falar que as pessoas deveriam perder peso, né? Então, coisa importante de aviação: toda vez que você leia uma notícia, veja o contexto, veja o antes e o depois, e não só aquela parte da notícia que cortam e passam para você, né? Daí você vai entender a notícia de verdade, né? Assunto polêmico, essa coisa de passageiro obeso, já, a Southwest aqui teve vários problemas, né? Mas só para vocês saberem, as empresas aéreas usam um peso padrão, você não vai pesar todos os passageiros, todos os voos, as empresas têm estudos e elas usam um peso padrão, que é o passageiro também, e a mala de mão. Por exemplo, tem uma empresa aí que usa 78 quilos, tem empresas que usam um peso para homem, um peso para mulher, um peso para criança e um peso para nenê. Então, e tem empresas, por exemplo, que usam o mesmo para homem e para mulher, o mesmo peso. E lembre disso, que é a mala de mão mais o passageiro. E eles usam esse padrão para fazer o cálculo do peso total e pedir o plano de voo com o combustível que precisa para aquele voo, né? Eu lembro em Londres uma vez, tinha um tapetinho em frente ao balcão e era uma balança. Eles estudaram vários dias em vários voos diferentes quanto pesavam os passageiros. Aí eles chegaram à conclusão que tinha aumentado 3 quilos desde que eles tinham feito o último estudo desse tipo. O peso dos passageiros tinha aumentado 3 quilos por causa da mala de mão também, né? Então eles mudaram. Por exemplo, tem lugar que muda de época do ano, você tem casaco, você tem coisa que você leva um pouco mais pesado também, né? Então as empresas têm esse peso padrão que eles usam, é bem próximo do, do peso real que seria de todos os passageiros do avião. E lembra sempre, né? O maior custo do combustível é carregar combustível. Então, se você, o máximo que você tiver o peso certo para fazer o plano de voo, você vai evitar levar a combustível extra, né? E os aeronaves também têm uma velocidade que é econômica. Tem um amigo meu, está no A350, ele falou, tem uma velocidade que é perfeita. Você vai um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, consome mais combustível. Então, o avião pode ir mais rápido muitas vezes, mas tem a velocidade ideal que traz a economia perfeita para aquele tipo de voo, né? E lembra, cada voo tem características diferentes. Por exemplo, os holandeses têm média, são mais altos, né? Eu lembro na China, às vezes os chineses são um pouco mais baixos. Eu lembro, inclusive, no metrô, a alça de segurar é um pouquinho mais baixa lá na China, né? Porque provavelmente a maioria da população é um pouco mais baixa. Então, tem que levar em consideração várias coisas. E muitas empresas até medem certos voos específicos, né? Para ter esse peso padrão do passageiro, né? E é o que eu falei também para vocês, né? Da Southwest teve problemas aqui, porque eles queriam cobrar de passageiro obeso se a largura dele usava uma parte do outro assento e o avião tivesse lotado, eles estariam perdendo a oportunidade de ter um passageiro naquele assento. Então eles estavam querendo
cobrar. O que eles estão fazendo agora, eles pedem o passageiro se ele pode ir no próximo voo com mais lugar e não cobram nada do passageiro. Mas teve muita briga nisso, né? Mas é um assunto delicado, né? Mexer com passageiro obeso em avião. Tem gente que tem problema de glândula, então é difícil ter uma solução. Mas é importante isso, ele não falou de maneira agressiva, ele falou respondendo uma pergunta e que é válida mesmo, né? Que você tem que pagar pelo peso, usar o combustível, né? Mas então só é importante isso, saber a gente usar o contexto, saber o que tem na notícia por trás, né? Então, se tiver algum comentário nisso, já viajou de um lado de um passageiro que às vezes tinha perna muito comprida ou era muito obeso e até acaba atrapalhando você no voo, né? É uma situação muito difícil, né? Mas tá bom. Agora uns dados sobre o Brasil, né? Os dados da aviação agora de maio. O Brasil registrou um recorde na movimentação de passageiros domésticos nos primeiros 5 meses de 2026. Os dados foram divulgados pela ANAC. De janeiro a maio foram 42 milhões de passageiros que embarcaram em voos domésticos. O número é 6% maior que o mesmo período no ano passado. O resultado de maio também foi recorde, com 8,31 milhões de passageiros, um número 2% maior que em maio de 2025. Foi o maior número da história para o mês de maio. Para o ministro do Turismo, o brasileiro tem mais desejo de conhecer o próprio país e o turismo interno tem colaborado para esse número. Nos voos internacionais também foi registrado um aumento de 10% de janeiro a maio, com 12,8 milhões de passageiros. Houve um aumento de 5% na movimentação de turistas internacionais. Os números de passageiros internacionais de 2026 são os maiores registrados para o período e para o mês de maio. Então é muito importante a gente entender, né? A gente tem números, a gente tem, poxa, estão voando mais, as coisas estão melhores, como que a gente analisa isso, né? É o que eu sempre falo, uma vez falaram 8 milhões, peraí, não são 8 milhões de pessoas, né? Às vezes, muitas vezes é a mesma pessoa que voa duas, três vezes, voa a trabalho, né? Então é muito importante entender como que funciona os números, né? São os turistas estrangeiros, são os brasileiros que estão voando. Então é muito importante ter detalhes, né, para poder entender esses números, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, né, qual a porcentagem da população brasileira que tem renda para utilizar o transporte aéreo, né? E uma coisa que vale a pena lembrar é que tem passagem mais barata. Todo voo, uma porcentagem dos lugares são reservadas para as pessoas que vão comprar com antecedência, que estão procurando um preço melhor. Então, tem essas passagens com preço melhor para quem compra com antecedência. E, por exemplo, às vezes eu me pergunto, né, quantas dessas pessoas viajam com dinheiro público? Às vezes eu encontro pessoas aqui, um dia era uma turma da prefeitura de uma cidade, outra era do governo do estado tal, outra era funcionário federal. Eu falei, pô, que tem gente que viaja com dinheiro público também, né? Então tem que ver, né, quantos desses números aí são pessoas que viajam pelo governo, né? Mas ó, uma coisa interessante é isso, né? A competição abaixa o preço. Então, quando você melhora a infraestrutura também, você melhora os voos e acaba tendo mais competição, abaixa o preço, e isso aí ajuda muito também, né? Mas que nem diz um vídeo aí na internet, a cura para o Brasil é o salário. Tudo se resume nas pessoas terem poder de compra para poder viajar, né? Então, se você consegue guardar um dinheiro, você consegue viajar de avião, né? Mas é interessante que muita gente, uma vez que viaja de avião, ela gosta de avião, ela prefere separar um dinheiro um pouco a mais e ir de avião quando ela vê a coisa boa que é viajar de avião, em vez de ficar em ônibus, estrada, naqueles postos de gasolinas horríveis, né? Então, tem gente que acaba mudando de ideia e reservando mais dinheiro para viajar de avião. Então. Mas me seria interessante fazer um estudo de quem são esses passageiros, por que eles voam, né? Se aprimorar um pouco mais no estudo desses números, né? Agora vamos falar da Gol, né? A Gol apresentou os dados prévios de tráfego referente a maio de 2026.
No mercado doméstico, a demanda cresceu em 8,1%, com uma taxa de ocupação de 81,2%. Já no mercado internacional, a demanda recuou 22,6%, com uma taxa de ocupação de 79,1%. A frota total da Gol está com 146 aeronaves, 137 aeronaves de passageiros e 9 aeronaves cargueiras. A Gol também anunciou que voltou a operar o voo sazonal de Manaus para Miami 2 vezes por semana, oferecendo conexão com a American Airlines para vários destinos. E só para saber, né, ela teve uma redução nos voos internacionais, só para vocês saberem alguns destinos internacionais da Gol, por exemplo, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu, Bogotá, Aruba, Ponta Cana, Miami e Orlando. E também são destinos com muita competição, então isso talvez afetou a diminuição de tráfego internacional na Gol. E lembrando que dia 8 de julho vai ser o primeiro voo do Galeão para Nova York, com 3 frequências semanais. E depois, em setembro, começa o voo de Lisboa, com 4 frequências semanais. Os voos serão realizados, a princípio, em regime de arrendamento temporário, serão operados pela Wamos Air da Espanha, que ela opera A330-200. E lembrando isso, né? A competição internacional tá bem acirrada no Brasil. Eu lembro uma vez em 2015, por curiosidade, eu fui olhar só do aeroporto de Guarulhos, voos saindo para os Estados Unidos. Haviam 17 voos em um dia para 11 destinos nos Estados Unidos. Então, só para ter uma ideia como era a competição, com as opções que os passageiros tinham, né? E importante aí nesses voos novos da Gol, né, ter cuidado para não ter os problemas que teve com a Azul. Esses problemas de mau atendimento, avião quebrado. Então é muito importante aí para a Gol, desde o começo, tá de olho nessas coisas, para não pegar, ser logo no começo ter má fama aí, né? Ah, quebrou, não tinha ninguém para atender, o atendimento foi horrível. Então tem que ter muito cuidado aí no começo. Agora é uma interessante aí da Europa, né? Estados Unidos e Europa, né? A empresa low cost britânica EasyJet está sendo assediada pela empresa de investimentos americana Castlelake. A EasyJet rejeitou uma proposta de compra no valor de 4,7 bilhões de pounds, e a EasyJet alega que a Castlelake está tentando comprar muito barato. A empresa americana fez mais uma oferta pública para os acionistas, que vão decidir agora. E, pelas regras, as empresas têm que decidir nos próximos dias e terminar essa proposta. A EasyJet alega que essa oferta veio em um momento de baixa das ações causadas pela guerra do Irã. É claro, a Castlelake, a empresa de investimento, ela fica de olho em alguma empresa que pode estar com problemas e eles compram num preço bom, né? Então, por causa disso, a Castlelake está em contato com dois empresários da União Europeia que entrariam nessa transação. Um dos empresários é o Peter Bellow, que já foi Chief Operating Officer na EasyJet e na Ryanair. A EasyJet tem comunicado aos seus clientes que não corre nenhum risco de fechar. Então, o que o pessoal da EasyJet falou é que eles têm 70% do seu combustível em hedging, com preços antes da crise. Hedging, você comprar o combustível antes, né? Você faz um acordo. Se aumentar o preço, você sai ganhando. Se abaixar o preço, você sai perdendo. Mas o bom do hedging é que você pode planejar, você sabe exatamente quanto vai custar. Então, eles têm isso aí, fizeram uma negociação do combustível muito antes do preço aumentar. E também a EasyJet tem uma reserva financeira aí de 4,7 bilhões de pounds. A EasyJet tem acelerado a modernização da frota, que está trazendo muita economia de combustível também. Ela tem 356 aeronaves voando para 163 destinos. Em 2025, ela teve um lucro de quase 500 milhões de pounds, né? Houve um caso interessante desse, que foi o caso aqui nos Estados Unidos da Southwest, que uma companhia de investimentos colocou na cabeça que a Southwest não estava sendo bem administrada, poderia dar muito mais dinheiro, fizeram uma oferta e acabaram controlando a Southwest Airlines, né? Então ainda está no processo para
tirar uma análise, né? Ver, e aí, foi bom isso ou não foi? Tem muitas pessoas falando de um lado ou do outro, então vamos ver como é que está sendo essa coisa de uma low cost ser controlada por uma grande empresa de investimentos, né? E mais uma curiosidade, né? Porque as low costs operam bem melhor na Europa, né, do que às vezes nos Estados Unidos. Então, coisas interessantes: alta concentração da população, voos curtos entre grandes cidades, grande quantidade de aeroportos secundários com custos operacionais menores. Muitos governos locais e regionais eles oferecem incentivos para as low costs, uso eficiente das aeronaves e unbundle, né, que eles chamam, né? Que você paga pelas coisas que você quer. Você quer um lugar na janelinha, você quer levar mala, então você paga. Isso aí funciona muito bem no sistema europeu, né? Então esse é um dos segredos das low costs americanas aí. Mas vamos ver aí, essas empresas de investimento aí, vamos ver se entra na moda. Empresas de investimento tentando aproveitar empresas aéreas que estão com problema e tentar uma fatia pagando menos, né? Que foi o caso até do presidente Trump, tentou comprar a Spirit, falar por um bom preço, né? Então muita gente aproveita de quem está com problema financeiro para oferecer uma barganha, né? Tentar pegar uma barganha, né? Inclusive tinha uma grande empresa americana aqui, eles têm vários aviões executivos e uma pessoa me falou, eles compram todos de empresas que estão com problemas financeiros e ficam olhando uma empresa que está com problema financeiro, vão lá e oferecem, você tem um jato executivo aí, eu pago tanto para você, oferece, eles têm cash, né? Eles oferecem lá, a empresa está com problema financeiro, desesperada por dinheiro, vende o jato assim 30, 40% mais barato, né? Então tem gente que faz isso aí, né? Então, esse é o caso aí da EasyJet, aí vamos ver como é que fica aí. Só para terminar a última notícia aqui, né? Dia 22 de junho é comemorado o Dia do Aeroviário. A data celebra os profissionais da aviação civil que trabalham em terra, incluindo agentes de check-in, mecânicos, operadores de bagagem, despachantes e equipes de manutenção e pista. Algumas profissões, né, que têm essa classificação: agente de serviço a passageiro, emissor de passagens, agente de carga, agente de load control, o que eu já fiz, agente operacional de rampa, né? Então são alguns profissionais que fazem essa função. E essa foi minha experiência profissional, né? Então tem o outro lado de ser aeroviário, né? Que é a chuva, o frio, atrasos de voos, lidar com pressão de passageiros, ameaças constantes. Esse é o lado que muita gente não vê, né? Acontece com o comissário, é um glamour, sai na imprensa. E às vezes isso acontece quase todo dia com funcionários de terra, que são submetidos, às vezes, a uma pressão muito forte de passageiros, né? E eu lembro, uma vez alagou a Marginal em São Paulo, eu fiquei 3 dias no aeroporto de Guarulhos sem voltar para casa. Não tinha como sair do aeroporto ali. Então, às vezes, muitas vezes o aeroviário ali passa situações difíceis ali, né? Tinha funcionários do aeroporto dormindo no chão, porque não podiam voltar para casa, né? Mas essas são as notícias da semana. Se você puder, coloque os seus comentários. Muitas vezes as pessoas têm alguma pergunta que nós não temos a resposta. Você pode ajudar a responder a pergunta de alguém aí. Assine o canal, recomende para os amigos e muito obrigado mais uma vez.